Reflexão da Palavra. Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 9 vai nos trazer a seguinte mensagem: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, quem está dizendo esta palavra não é nenhum menino, não é uma pessoa normal. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. E quem é o Senhor dos Exércitos, irmão Miranda? É o Deus eterno e todo-poderoso. Foi Ele quem falou esta palavra. Por que Ele falou esta palavra? Porque o templo que Salomão construiu era um templo glorioso, magnífico, muito grande. Tinha muito ouro, todo revestido de ouro, prata, pedras preciosas. Mas o templo foi destruído. O povo foi levado cativo. O templo de Salomão, que era esplêndido, foi destruído. Mas este templo havia sido visitado pela glória de Deus. E o povo viu. Quando Salomão fez a oração, Deus falou com ele, Deus encheu aquele lugar, e aquele lugar suntuoso, magnífico, foi abençoado pela glória de Deus. Mas quando o templo foi destruído, o povo volta do cativeiro e começa a reconstrução com Zorobabel. A turma começa a olhar e quando observa o tamanho do novo templo, aí começa as conversas, os burburinhos, as reclamações, pela simplicidade do templo que estava se erguendo. Inclusive tem muitos irmãos que estão pregando muitas vezes: olha, irmão, Deus está dizendo para você que agora que a glória dessa segunda casa, como está escrito lá em Ageu capítulo 2 versículo 9, será maior do que a primeira. Deus aqui não está falando da segunda casa, Ele está falando da última casa. A glória desta última casa que estava sendo construída, porque o povo estava conversando muito, falando muita besteira. Deus chega e diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou me fazer presente neste lugar de uma forma extraordinária. Vocês não viram nada na primeira casa construída por Salomão, ou naquela casa construída por Salomão, naquele templo construído por Salomão. Mas o novo templo era muito simples, parecia muito pequeno. Às vezes, fazendo uma aplicação pessoal, às vezes as pessoas olham para outras e dizem: isso aí não vale nada, não vai dar em nada. Essa pessoa aí, não, isso é muito simples. Faça isso não, irmão. Tem pessoas que parecem, você olha e diz: não, isso aí é um pastorzão, é isso, aquilo outro. Olha, irmão, não brinque com a simplicidade de Deus. Deus usa quem quer, como quer, aonde quer. Com quem Jesus se parecia? A Bíblia vai dizer que ele não tinha parecer e nem formosura, para não ser desejado por ninguém.
Por quê? Porque Deus trabalha na simplicidade. Não precisa de pompa. Não, eu vou pregar hoje. Eu tenho que comprar um terno de tantos mil. Disso aqui. Irmãos, Deus opera na simplicidade. Às vezes a gente vê, né, hoje, muitas igrejas suntuosas, né? O pastor tem até cadeira de ouro, isso, aquilo, outro. Aí, mãe, pode, faça. Mas Deus opera na simplicidade. Nós que gostamos de julgar, sempre olhamos para as pessoas desconfiadas. Esse irmãozinho aí, Deus usa. E às vezes a gente fica de boca aberta com o agir de Deus na vida de nossos irmãos. Deus não fez uma promessa de repetir a glória que Ele usou no templo de Salomão, não. Não foi essa a promessa que Deus fez. Deus não quer repetir a glória do pastor fulano na sua vida, não. O que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para mim. Jamais Ele vai repetir. Deus opera na simplicidade. O que Ele fez antes no templo erguido por Salomão foi coisa tremenda, irmãos. Mas a promessa dele para aquele templo que Zorobabel estava erguendo era superior ao que aconteceu no templo de Salomão. Por isso que nós não podemos viver do passado. Temos que atentar para o presente. Deus é presente hoje, agora, na minha e na tua vida. E a glória dele está sobre nós. O Espírito Santo que está conosco pode manifestar agora, na minha e na sua vida, a glória de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O templo sendo erguido e o povo reclamando. Mas Deus era quem estava no controle da situação. Para mostrar para o povo de lá e para mostrar para nós hoje que Ele opera na simplicidade. Era a glória de Deus que ia se manifestar naquele templo erguido por aquele povo sem vaidade. Sem vaidade. Por quê? Porque o templo era simples, mas a glória de Deus que ia invadir aquele lugar, que ia chegar, era superior à glória do templo cheio de pompa. Aí, irmã Miranda, mas Deus não manifestou a sua glória lá no templo de Salomão também? Sim, manifestou. Mas para o povo entender quem era Deus e que Deus não depende do homem, que Deus não depende de ouro, de prata, de coisas preciosas, Ele agora fala que a glória desse novo templo, construído com simplicidade, seria superior à glória do templo que foi feito cheio de pompa, de ouro, de prata, de pedras preciosas. O que você está esperando para Deus manifestar a sua glória em você? Em mim, irmão Miranda? Mas lá era um templo físico, era. Mas precisamos lembrar que tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus veio, morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia. Para que a sua glória se manifestasse através de nós, que temos uma viva esperança de que Ele vai voltar. E a glória que nós estamos vivendo aqui nesta terra hoje, vendo as maravilhas de Deus sendo operada, lá no céu será muito melhor. O Espírito Santo continua agindo aqui na terra, através de nós, mas a glória que nós vamos contemplar no céu não tem igual. Tudo será diferente. É a glória maior que nós vamos contemplar lá no céu. O Senhor está te chamando para participar deste grande banquete, deste grande encontro que nós vamos ter com Jesus. Tudo vai ficar assim como ficou os templos lá pelo caminho destruído. Do mesmo jeito vai ser quando o Senhor nos arrebatar. Hoje Ele te chama para ter esse encontro com Ele, para ter essa viva esperança que nós temos. Lá eles estavam murmurando: nessa simplicidade, como é que Deus vai operar? Ele operava no templo de Salomão, que era muito bonito. Jesus veio, Deus operou lá, a glória foi superior. Agora chega Jesus, nos trazendo a esperança viva para nos levar para o céu. Tem glória aqui? Tem, mas lá será muito maior, será muito melhor. O banquete que nós vamos participar será superior a tudo que nós já vivemos aqui na terra, porque lá nós vamos estar com Ele para sempre e eternamente. Por isso que precisamos dar lugar hoje, agora, ao Espírito Santo de Deus, para operar na nossa vida, limpar a casa, para que tenhamos essa viva esperança de que Cristo vai voltar e a glória que Ele vai nos mostrar será muito maior do que tudo que nós já vimos aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Chegar aqui dentro de mim.